evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus revela o motivo por que chora sobre Jerusalém. É impressionante, né? Jesus, nesse aproximar-se de Jerusalém, chora. Chora quando avista a cidade. Você não reconheceu o tempo em que foi visitada. Não reconhecer. Não perceber. Santo Agostinho costumava repetir: tenho medo do Senhor que passa. Não perceber a graça de Deus na nossa vida. Não perceber as oportunidades que Deus nos dá. Não reconhecer o agir de Deus. Como é séria essa expressão de Santo Agostinho. Tenho medo do Senhor que passa. Tenho medo da graça de Deus que passa. O povo de Jerusalém, sobretudo os seus dirigentes, por essa atitude de não reconhecer, não produziram os frutos esperados ao longo da história da salvação. Aliás, eles até reagiram com agressão contra os profetas do Senhor e, do mesmo modo, trataram Jesus com agressão até a crucificação do Filho de Deus. Então, a ruína prevista, que Jesus diz que não restará pedra sobre pedra, trata-se de um evento histórico, uma ruína que aconteceu onde, de fato, o templo foi totalmente destruído. Só restaram os muros, que daí, então, até hoje, né, se diz Muro da Lamentação. O Muro da Lamentação é um muro que sobrou do templo antigo, né? Portanto, lamentação do choro. Talvez aqui até nós temos essa referência, né? Do choro de Jesus, prevendo um choro posterior, que seria o Muro das Lamentações. Então, fazendo uma leitura sobre isso, né? Não perceberam a graça de Deus, não perceberam o Filho de Deus, e a consequência das escolhas dos próprios habitantes da cidade da paz é a ruína. Quando Lucas escreve essa passagem por volta do ano 80, a cidade de Jerusalém já tinha sido arrasada e o templo destruído. Então, é importante ter em mente isso. Esse evangelho foi escrito no ano de 80 depois de Cristo. Ou seja, já tinha acontecido a destruição do templo. Então, é uma leitura dos anos 80, olhando para um episódio que aconteceu nos anos 70, quando o templo foi destruído. Então, dando significado àquela destruição que nós vemos há 10 anos atrás, aconteceu por quê? Porque esse povo não reconheceu a graça de Deus, não reconheceram a passagem de Deus. Jerusalém abre as portas para Jesus entrar, já que ele estava a caminho de Jerusalém. Mas o coração do povo continua fechado aos apelos divinos. Eles não compreenderam o caminho para a paz, né? Não tomaram o caminho da paz, não escolheram o caminho da paz, não tiveram clareza do caminho da paz. Chamados à fé, com os sinais e maravilhas que Jesus realizava, eles permaneceram em sua teimosa cegueira. Não faz mais sentido existir quando se perde o propósito para o qual foi criado, né? Até hoje, muita gente entra em crise depressiva, em crise de ansiedade, porque perdeu o sentido. Não sabe mais por que existe, não tem mais em mente um propósito, e aí
esse estado de sentir-se perdido, né? Então, assim também a cidade. Aquela cidade não fará mais sentido, nem o templo, que era a morada de Deus. Então, vamos pedir a Deus, né, isso, que nós não percamos o sentido, que nós não percamos o caminho da paz, que nós saibamos reconhecer o Senhor que passa, saibamos reconhecer a visita de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.